Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos dar início, então, à nossa conversa na tarde de hoje. Nós vamos aqui rapidamente partir para apenas um primeiro apontamento sobre os conteúdos que foram trabalhados, apenas para rememorar, os conteúdos que serão objeto de avaliação na próxima semana, e partir para a resolução das questões que foram colocadas lá na plataforma, que eu informei aos senhores na semana passada que nós iríamos desenvolvê-las a título de revisão. Então, vamos lá. Então, só rememorando, o conteúdo da prova contempla a unidade 1 e a unidade 2. A unidade 1, noções introdutórias. A unidade 2, crime. Na unidade 1, nós trabalhamos pela sequência. Acho que vou até optar aqui, vou fazer da seguinte forma. Deixa eu só pegar aqui, até mais organizado. Deixa eu abrir aqui o compartilhamento já. Então, vamos lá. Então, o conteúdo da prova, nós vimos na unidade 1, noções introdutórias, conceito, objetos de estudo, métodos de pesquisa, função ou finalidade, relação com outras ciências, evolução histórica, fase pré-científica, fase científica. E na unidade 2, nós falamos sobre o crime, parte de escolas criminológicas, escola clássica, cartográfica, positivista, correlacionista, escola de Lyon, escola de Chicago, escola eclética, e as teorias do crime que nós concluímos na semana passada. Só aceitar aqui quem está pedindo para entrar. As teorias do crime, criminologia tradicional, que eu tenho a teoria bioantropológica, a psicodinâmica e psicossocial, a sociologia criminal, que a gente falou sobre a teoria ecológica, a teoria da subcultura delinquente e a teoria da anomia ou estrutura da oportunidade, e, por fim, a criminologia nova ou crítica, que aborda a teoria da rotulação, teoria da etnometodologia, teoria marxista ou radical, teoria abolicionista, minimalista e neorrealista. Então, o conteúdo da primeira avaliação, unidade 1 e unidade 2, conforme já havia sido adiantado para vocês. Lembrando que esse documento aqui, chamado Esquema Geral de Conteúdos, está lá na plataforma, para que vocês possam lá se organizar para estudar para a prova. Também lembrando que os áudios das aulas anteriores já estão fixados também na plataforma. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui o documento chamado Esquema Geral de Conteúdos. Aqui os slides que nós trabalhamos no primeiro bimestre. Aqui os áudios da primeira unidade, unidade 1, primeira parte, segunda parte. Deixa eu só colocar em ordem aqui, que está fora de ordem, rapidinho. Pronto, terceira parte, quarta parte, quinta parte da primeira unidade e primeira parte da segunda unidade em um arquivo só. Aí eu tenho a primeira atividade parcial, foi realizada, e os áudios da segunda unidade, que também está fora de ordem. Deixa eu puxar esse aqui para cima, esse aqui para cima. Pronto. Segunda parte, terceira parte, quarta parte, quinta parte, sexta parte e a segunda atividade parcial do segundo bimestre. E a aula de hoje, conforme adiantado, a atividade que nós vamos desenvolver
com as questões que nós vamos aqui comentar com relação ao conteúdo que foi proposto. Lembrando, é uma bateria de 18 questões. Algumas questões são autorais, são questões de provas minhas anteriores, e outras são questões de concurso, tá? Então, eu fiz questão de, nessa bateria de exercícios, trazer essas questões mescladas de provas anteriores e de provas de concurso, para que vocês tenham uma noção de como é solicitado com relação a esses conteúdos em outras avaliações, muito embora aqueles que já me conhecem, que já foram meus alunos em períodos anteriores, sabem que na minha prova, todas as minhas questões sou eu mesmo que elaboro, para que não haja nenhum tipo de dificuldade. Só uma última informação, eu vou mandar daqui a pouco para o WhatsApp dos representantes e para o WhatsApp dos concludentes, dos alunos matriculados no 10º período, um vídeo, que é esse vídeo bem aqui. Orientação sobre resolução da prova. Quem já está conosco fazendo as provas na plataforma desde o semestre passado, desde o semestre anterior, já está familiarizado com a execução das provas, então não tem maiores mistérios. Aqueles que, porventura, estão regressando agora às atividades acadêmicas habituais ou pediu transferência para a instituição neste semestre, eu vou compartilhar esse vídeo aqui, porque aqui eu mostro como é que se dá o processo de realização da prova. É um vídeo relativamente curto, são só 7 minutos, 7 minutos e 20 segundos para ser mais exato. Então eu vou mandar para todos os representantes e para todos os alunos matriculados no 10º, para facilitar a vida daqueles que, porventura, ainda não estão familiarizados com a resolução na prova na plataforma de ensino, tá bom? Então vamos lá, o nosso questionário aqui. Eu vou comentar as questões, vou dar as respostas, e ao final da aula eu vou postar lá o gabarito para vocês, tá? O gabarito oficial. Então, deixa eu aumentar aqui só um pouquinho o zoom. Aqui ninguém tem a dificuldade, então vamos lá. Então, essa primeira questão aqui, assim como a terceira, que eu já adianto, ela tem a estrutura da análise de 3 assertivas, de 3 afirmativas, e pede que seja marcado a alternativa aqui correta, aquela que contempla a informação adequada à análise dessas frases que eu coloquei aqui. Então, com relação às noções introdutórias sobre criminologia, diz-se que, primeiro, a função primordial da criminologia é contribuir com a formulação de políticas públicas que promovam apenas a terapêutica criminal. Bem, aqui eu já tenho um problema, tá? Conforme nós vimos nas aulas anteriores, a função da criminologia é a promoção de políticas públicas ou é a contribuição na formação de políticas públicas, sim, mas não apenas de terapêutica criminal. É tanto de terapêutica quanto de profilaxia criminal. Então, o correto aqui, então essa primeira frase aqui, ela é falsa, porque ela está limitando o alcance da contribuição da criminologia apenas à terapêutica criminal. E o que é essa terapêutica para aqueles que não assistiram às aulas anteriores? É tudo aquilo que se faz ou que se pode realizar após o cometimento do crime, ou seja, após o fato criminoso já haver ocorrido na sociedade. Então, essa assertiva aqui, ela é falsa. E aí, se ela é falsa, e aí já fica a estratégia de resolução de questões, por eliminação, eu já excluo a letra A, já excluo a letra B e já excluo a letra C. Perdão, a letra D. Então, se eu tenho certeza absoluta que a primeira é uma frase falsa, eu já automaticamente consigo alcançar como resposta correta letra C de casa. Porque na letra A eu tenho que a assertiva 1 seria verdadeira, na alternativa B também, e na alternativa D todas elas seriam verdadeiras. Então, como eu acabei de dizer que essa aqui é falsa, por via de consequência, eu já encontro a resposta.
Ratificando, a criminologia é uma ciência empírica que promove o estudo de seus objetos com premissas próprias e de outras ciências, o que a torna interdisciplinar. Isso é verdadeiro. A criminologia é uma ciência que tem parte de seus conceitos relacionados à medicina e à psicologia, porque ambas estudam as patologias que podem levar o homem à prática dos crimes. Isso também é verdadeiro. Então, aqui a resposta correta, na primeira questão, letra C de Coca-Cola, as assertivas 2 e 3 são verdadeiras. Todas as outras questões são questões discursivas. Eu fiz questão de manter essa questão, perdão, são de múltipla escolha. Eu que fiz questão de manter essa segunda aqui apenas para comentar a estrutura de resposta, uma vez que vocês já são cientes de que todas as provas conterão 3 questões de múltipla escolha, sob qualquer forma, marque a alternativa correta, marque a alternativa incorreta, julgue as assertivas como verdadeiras ou falsas, marque certo ou errado, ou seja, tudo isso são possibilidades quanto a questões de múltipla escolha. Então, são 3 questões de múltipla escolha e 2 questões discursivas ou de resposta aberta, em que você vai produzir um pequeno texto para oferecer a resposta que está sendo solicitada pelo professor. Então, nessa segunda questão, eu estou dizendo, a evolução histórica da criminologia é marcada por 2 fases distintas. 2 fases distintas. Cite e discorra sobre estas 2 fases. Ou seja, eu estou me referindo às fases científica e pré-científica, ou pela ordem correta, fase pré-científica e fase científica. Professor, eu preciso falar de tudo aquilo que o senhor explicou sobre as 2 fases? Não. Você pode apontar as principais características de cada uma das 2, apontando. Então, a fase pré-científica, ela é caracterizada pela ausência da sistematização dos estudos sobre os objetos de estudo da criminologia, ela é marcada pela a ocorrência da conduta praticada pelo delinquente sem a manifestação da sua vontade, ou seja, ele não tem a vontade de transgredir a norma, enquanto que na fase científica eu posso dizer que ela é caracterizada pelo início da sistematização dos estudos com a introdução das pesquisas feitas pela frenologia, e também posso afirmar que a partir desse momento começa-se a apontar a iniciativa humana, ou seja, o querer, a vontade, a decisão humana como componente de iniciativa para a prática delitiva. Resposta aí de 4, 5 linhas, respondendo aquilo que foi solicitado de forma adequada e objetiva, tá? Então, eu só preciso atentar para aquilo que está sendo perguntado. Isso é uma coisa que eu sempre chamo a atenção aqui dos senhores. Inclusive, eu coloquei isso já em todas as turmas que eu ministro, eu cito essa situação e volto a dizer, eu falei isso no dia que eu falei sobre sistema de avaliação, e vou voltar a dizer agora. Atentem-se para o que está sendo perguntado. Já aconteceu, não é lenda urbana, aconteceu com o professor Wagner aqui na instituição, que uma aluna respondeu a prova dele, ele corrigiu a questão, ele atribuiu que a questão estava errada, ele atribuiu pontuação 0, aí a aluna foi questionar para ele, professor, mas por que o senhor zerou a minha questão? Aquilo que eu coloquei como resposta não está correto? Aí ele respondeu, a tua resposta, a informação que ela oferece, ela é verdadeira, mas ela não responde o que foi perguntado. Exemplo, eu estou perguntando qual é o formato da mesa, aí você me responde que a cadeira é branca. A cadeira da sala em que eu estou, ela é branca, mas eu não estou perguntando da cadeira, eu estou perguntando da mesa. Não satisfeita, a aluna vira e diz, professor, esqueça a pergunta, corrija só a resposta está correta, então pronto, esquece o que foi perguntado. Carinha do WhatsApp. Não dá, né, meu povo? Então, pelo amor de Deus, atentem para a pergunta que está sendo formulada, para que vocês ofereçam a resposta que está sendo solicitada. Então, vamos lá. Terceira questão. Com relação às escolas criminológicas, diz
disse, aqui tem um erro aqui, um excesso da letra R. Disse que a mesma estrutura da pergunta anterior. A escola cartográfica surgiu como marco no início dos conhecimentos científicos da criminologia e teve seu marco principal com a teoria da imitação. Vamos lá. Primeiro, cronologicamente, a primeira escola a ser apresentada não é a escola cartográfica, é a escola clássica. Então, bem aí eu já tenho uma informação errada nessa sentença. Segundo, quem fala da teoria da imitação não é a escola cartográfica, é a escola de Lyon. Logo, da mesma forma como eu fiz com a questão anterior, essa primeira aqui, ela é falsa, tá? Então, eu já elimino a letra A, eu já elimino a letra B e já elimino a letra D. Tá? Então, ou seja, tudo me leva a crer que, a não ser que o professor tenha cometido um erro de elaboração na questão, que a resposta correta é a letra C. Mas vamos lá. Então, a primeira eu já tenho certeza que ela é falsa, então a resposta já vai ter que ser essa letra C aqui. A escola correlacionista marcou o século XX ao reafirmar conceitos estabelecidos pelas escolas clássica e positivista, utilizando-as para demonstrar a responsabilidade estatal pelo fenômeno do crime. Não. Quem faz essa afirmação, quem é a escola que marca o século XX e traz essa informação aqui, é a escola eclética. Então, a segunda assertiva também é falsa. A escola eclética introduziu o pensamento de que o homem criminoso nasceria com todos os elementos da tendência criminal que o levariam ao cometimento dos delitos. Não. Quem faz essa afirmação aqui são a escola positivista ou positiva italiana ou a escola correlacionista. Então, essa alternativa aqui, essa opção 3 também é falsa. Logo, a resposta correta a ser marcada nessa terceira questão é letra C. Todas são falsas. Ok? Vamos lá. A escola de Lyon apresenta o crime como um fenômeno social que se manifesta pela reprodução dos comportamentos dos indivíduos que observam seu próximo e, como fruto da relação de proximidade ou autoridade, acabam por repetir as condutas. Isto é representado na Escola de Chicago? Não. Na teoria do direito penal do inimigo? Também não. Na teoria do Labeling Approach? Não. Então, a resposta, letra B, teoria do espelhamento, que é a mesma teoria da imitação. Tá? Teoria da imitação ou teoria do espelhamento é essa teoria apresentada pela Escola de Lyon, que vai dizer que o indivíduo ele reproduz os comportamentos que ele vê daqueles que exercem sobre ele autoridade, exemplo, e aí ele acaba por reproduzir esses comportamentos, transgredindo a norma da mesma maneira. Tá? Então, resposta letra B. Vamos lá. Então, a quarta questão, resposta letra B de Bob. Quinta questão. A sociologia criminal está fundada nos pensamentos das escolas. Letra A, cartográfica e Lyon. Letra B, correlacionista e cartográfica. Letra C, eclética e positivista. Letra D, positiva italiana e clássica. A resposta correta é letra A, escola cartográfica e escola de Lyon. Por que a letra B está incorreta? Por conta da escola correlacionista. Por que a letra C está incorreta? Porque as duas escolas não pertencem a esse grupo aqui. A eclética faz parte da criminologia nova ou crítica e a positivista faz parte da criminologia tradicional. E a letra D, porque ambas se referem ou servem de sustentação doutrinário-ideológica para a criminologia tradicional. Então, a quinta questão, a resposta correta é letra A de Alexandre. Qualquer dúvida, gente, ou se eu estiver indo rápido demais, por gentileza, podem falar que a gente
volta ou para explicar caso tenha alguma dúvida. Eu mantive essas duas aqui também discussíveis. Sexta questão. Segundo a escola cartográfica, o crime é um problema de saúde pública, uma ficção jurídica, um fato social ou um problema de segurança pública? Resposta correta, letra C, um fato social. Lá no conceito da escola cartográfica, nós vimos que ela apresenta o crime como um fato social, um fenômeno coletivo e natural inerente a toda e qualquer sociedade humana. Então, a escola cartográfica nos apresenta que o crime seria um fato social, ou seja, um fenômeno inerente à própria estrutura da sociedade. Então, a resposta da sexta questão, letra C de casa. Sétima questão, cite e comente sobre os objetos de estudo da criminologia. Meus amores, presta atenção. Tanto nessa sétima questão quanto nessa oitava questão, eu tenho dois verbos, cite e comente. Cite, quais são os objetos? Crime ou delito, criminoso ou delinquente, controle social e vítima. São os 4 objetos de estudo. Então, citar é apontar esses 4. Crime, criminoso, controle social e vítima. Se eu só citar os 4 e não tecer nenhuma consideração a respeito deles, a resposta está parcialmente correta. Da mesma forma, se eu comentar sobre eles e não indicar quais eles são, a resposta também está parcialmente correta. Então, eu preciso indicar quais são e comentar um pouco sobre eles. Lembrando, em especial, aqueles que não assistiram às aulas e precisam ouvir os áudios que foram disponibilizados, que há uma diferença significativa na compreensão, principalmente das interpretações de crime e de criminoso na criminologia, em detrimento daquilo que o direito penal apresenta. Então, para que você não responda de forma equivocada, respondendo crime, mas trazendo uma abordagem penalista ou penalística para a resposta, assim tornando a sua resposta incorreta, é interessante que você escute as aulas que foram disponibilizadas, tá bom? Na oitava questão, da mesma forma, eu tenho dois verbos, conceitue e comente. Conceitue a frenologia e comente sobre o papel dessa área de concentração, dessa pesquisa, dessa ciência, nos estudos da criminologia no século XVIII. Então, primeiro, o que é a frenologia? É a análise, é a ciência que estuda o grau de periculosidade do criminoso com base na morfologia craniana. Então, a frenologia é uma ciência que busca identificar se os criminosos são mais ou menos perigosos, observando-se o formato, o tamanho, as simetrias e assimetrias da sua cabeça. E isso é frenologia. Qual foi o papel da frenologia nos estudos da criminologia do século XVIII? Foi o primeiro método científico utilizado para a investigação ou análise dos objetos de estudo da criminologia. Então, a frenologia é essa ciência que foi utilizada para este fim. Então, essa seria basicamente o caminho da resposta que se espera. Na sequência, nós temos aqui um conjunto de perguntas de concurso da Polícia Civil de 2009, para delegado de polícia de São Paulo de 2011. Então, lá no concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo de 2009, nós temos a obra clássica de Cesare Bonessana ou Cesare Beccaria, que
é o Marquês de Beccaria, tem o seguinte título: Utopia, a origem das espécies, o homem delinquente, o estado das prisões? Não. A resposta correta é dos delitos e das penas. E isso daqui foi comentado quando eu apresentei a vocês o professor Cesare Bonessano, o professor Cesare Beccaria, como um dos principais autores, tanto no momento em que eu explicava sobre a evolução histórica da criminologia, quando eu explicava sobre a escola clássica, tá bom? Então, vamos lá. Então, a resposta da 9ª questão aqui, letra E, dos delitos e das penas. A 10ª questão. Rafael Garófalo, um dos precursores da ciência da criminologia, tem como sua principal obra o livro intitulado Criminologia, a criminologia como ciência, política criminal, a ciência da criminologia, o homem delinquente? Não. A resposta correta é letra A, criminologia, conforme nós comentamos durante as aulas, inclusive, informando a vocês que um dos elementos de sustentação daqueles que defendem que a criminologia tem como início da sua fase científica a escola ao século XIX, usa como argumento o fato de que essa obra de Rafael Garófalo foi publicada por volta de 1887, 1878, por ali. Então, em razão da publicação dessa obra, é que alguns autores afirmam, inclusive, que a fase científica começaria no século XIX, por essa razão, conforme nós comentamos em sala. 11ª, constituem objeto de estudo da criminologia, ou seja, são objetos de estudo da criminologia: o delinquente, a vítima, o controle social e o empirismo. O delito, o delinquente, a interdisciplinaridade e o controle social. O delito, o delinquente, a vítima e o controle social. O delinquente, a vítima, o controle social e a interdisciplinaridade. Ou o delito, o delinquente, a vítima e o método. Então, a resposta correta aqui é a letra C. Não seria a letra A, por conta de que aqui aparece o método de investigação. Não seria a letra B, porque aqui aparece a forma de aplicação deste método, que é o empirismo sendo utilizado de forma interdisciplinar. Não seria a letra D pela mesma razão, e não seria a letra E, porque aqui eu tenho o método, que nada tem a ver aí com o objeto de análise da criminologia, perdão. Então, a resposta correta é a letra C de casa: o delito, o delinquente, a vítima e o controle social. Na 12ª questão, mostrando aí para vocês a importância de que eu consiga pelo menos identificar o nome dos autores, fazendo a associação deles com o nome da escola a qual eles estão vinculados, eu tenho aí na 12ª que o positivismo criminológico com a escola positiva italiana, que nada mais é do que escola positiva italiana ou escola positivista, apenas aqui está em italiano, foi encabeçada por Lombroso, Garófalo e Ferri. Cesare Lombroso, Rafael Garófalo e Enrico Ferri. Então, a 12ª resposta correta, a letra A. 13ª, o efeito criminógeno da grande cidade, valendo-se dos conceitos de desorganização e contágio inerentes aos modernos núcleos urbanos, é explicado pela teoria do criminoso nato, teoria da associação diferencial, teoria da anomia, teoria do labeling approach ou teoria ecológica. Resposta correta, teoria ecológica, tá? Que nós comentamos lá como a primeira teoria a ser apresentada dentro da sociologia criminal.
Vamos lá. Ok? Então, resposta da 13ª questão, letra E, teoria ecológica. 14ª, assinale a alternativa correta. A escola de Chicago faz parte da teoria crítica. O delito não é considerado objeto da criminologia. A criminologia não é uma ciência empírica. A teoria do criminoso nato é de Merton. E Cesare Lombroso e Raffaele Garofalo pertencem à escola positiva. Prestem atenção a essa 14ª questão, que ela é um caso um pouco complexo, embora a sua resposta seja simples e objetiva. Porque, na verdade, eu expliquei para vocês que há uma divergência doutrinária entre aqueles que entendem que a escola de Chicago pertenceria à sociologia criminal ou à criminologia nova ou crítica. Eu disse para vocês, expliquei a diferença, disse aqui, pontuei para vocês direitinho durante a aula, e disse que eu me filio à corrente que entende que a escola de Chicago faz parte da teoria da criminologia nova ou crítica. Contudo, a organizadora deste concurso lá em 2011, ela deu como opção de resposta, porque ela se filia a outra corrente, ela deu como opção correta de resposta a letra E. Por quê? Porque esta organizadora de concurso, que eu não lembro qual é, porque o livro não informa, na verdade, essa questão foi extraída do Manual Esquemático de Criminologia do professor Nestor Penteado Sampaio Filho. Essa organizadora entende que a escola de Chicago faria parte da sociologia criminal, por isso que ela não dá como gabarito correto a letra A, tá? Então, essa pergunta, como não fui eu quem elaborou, eu deixei ela aqui para mostrar essa diferença, para mostrar essa possibilidade e para chamar a atenção de vocês que, eventualmente, ao se defrontar com uma questão numa condição semelhante a essa, em um concurso, exame da ordem, qualquer tipo de avaliação, e não seja a minha prova, porque na minha prova eu não faria esse tipo de maldade com vocês, seria necessário que vocês, ao receberem um gabarito oficial, questionassem diante da que haveria a possibilidade de duas respostas possíveis nessa questão, tá? Então, só deixando essa informação clara aí para vocês. Mas a resposta do gabarito oficial é letra E. 15ª. Tem como característica fundamental a explicação do crime como fenômeno social que decorre do desvirtuamento dos valores sociais. É a criminologia tradicional? É a sociologia jurídica? É a criminologia crítica? É a sociologia criminal ou é a criminologia nova? Em primeiro lugar, vamos lá, vamos por eliminação. A criminologia tradicional, ela não vai falar sobre crime como fenômeno social, vai dizer que o crime decorre do próprio homem, ou seja, das características individuais e peculiares de cada homem. A sociologia jurídica, ela é um ramo da sociologia que se ocupa de uma análise específica do fenômeno social, com a aplicação ou com a necessidade da sua regulação pelo direito, conforme vocês estudaram na própria disciplina de sociologia jurídica. Então, também não é a resposta correta. A criminologia crítica e a criminologia nova são a mesma coisa. É criminologia nova ou crítica. E ela vai trazer que o fato do crime acontecer na sociedade é um fenômeno que decorre da interação do Estado para com a sociedade. Então, a resposta correta por eliminação é a letra D de dado, sociologia criminal. Tá? Então, a resposta correta, letra D. A 16ª. Os autores Thomas Moros e Cesare Beccaria são expoentes de que momento histórico da criminologia, respectivamente. Respectivamente. Por que eu preciso tomar cuidado com as questões quando tem essa palavrinha bem aqui? Porque se você atentar,
A resposta contida na letra D de dado e na letra E de Eva contém a mesma informação, só que em ordem inversa. Thomas Moros é autor do século XVI e Cesare Beccaria é autor do século XVIII. Como eu tenho a presença aqui da palavra respectivamente, logo a resposta correta é letra E, século XVI e século XVIII. Ok? Tudo bem. 17ª. Com relação à finalidade dos estudos da criminologia e à conceituação científica desta ciência, podemos afirmar que a criminologia não promove o combate à criminalidade, porque esta responsabilidade cabe às autoridades que integram o sistema de segurança pública. Letra B de bola. A pesquisa criminológica deve fornecer dados e estratégias para o estabelecimento exclusivo de políticas públicas de terapêutica criminal. Letra C. A criminologia aborda os estudos que visam a promoção da elaboração de estatísticas criminais que possibilitem a profilaxia e a terapêutica do crime. Letra D de dado. A criminologia não é uma ciência autônoma, porque ela se caracteriza pela interdisciplinaridade. E a letra E, a criminologia é uma ciência que adota o método dedutivo de pesquisa. Então, diante de tudo aquilo que a gente já conversou aqui, a resposta correta é a letra C de casa. Tá? Então, a resposta certa, letra C. Por fim, o caráter de manifestação da vontade humana para a prática criminal foi introduzido pelo estudo realizado em qual período? Fase científica, fase pré-científica, fase dogmática, fase sistemática, fase eclética. A resposta correta, letra A, fase científica. Então, essas são aí as 18 questões que eu havia dito que seriam trabalhadas. Para aqueles que chegaram posteriormente, eu já comentei aqui e volto a ressaltar, o conteúdo da prova é a unidade 1 e a unidade 2, conforme o esquema geral de conteúdos. Unidade 1, noções introdutórias. Unidade 2, crime. Noções introdutórias, eu tenho 6 itens: conceito, objeto de estudo, método de pesquisa, função ou finalidade, relação com outras ciências e evolução histórica. E a unidade 2, que fala do crime, eu tenho as escolas criminológicas, clássica, cartográfica, positivista, correlacionista, Lyon, Chicago e eclética, e as teorias do crime, criminologia tradicional, sociologia criminal, criminologia nova ou crítica. Alguma dúvida, meus queridos, com relação a essas questões ou com relação ao conteúdo que foi trabalhado nas nossas aulas anteriores? Tá. Então, eu vou aqui registrar a frequência daqueles que eu ainda não anotei aqui. Aqueles que eu chamar, é só porque eu ainda não verifiquei a sua presença. Se eu não chamar, é porque eu já olhei. Deixa eu ver. Amanda não está aí. Bruna Soares está. Caroline não está. Daniele Alves está. David Thiago não. Dionara não. Dejane sim. Eduardo sim. Fabiana não. Gabriele Vieira também não. Gerlane
Impressão que Gerlane pediu para entrar ainda agora. Eu aceitei ela na reunião. Hugo Thiago não está. Igor Mariano também não. Jennifer está. José Arnaldo está. José de Ribamar Pinheiro Filho não está. Juan Carlos está. Laiane, ok. Marcelo, ok. Márcia, ok. Márcia, ok. Marília Gisele, ok. Matheus da Silva Leite, ok. Da Silva Lopes, perdão. Maiane, ok. Otávio Paulo Kessed está ali. Pedro Fernando. Raimundo Nonato está ali. Ronaldo não está. E Ruth. Meus queridos, vamos lá. Então, o conteúdo da prova é esse. Professor. Oi, pois não. Só uma dúvida em relação aos eles cobram muito os autores, esse concurso em questão que foi só muito sobre os autores. Não entendi. Nos concursos em relação à criminologia, eles cobram muitos autores ou esse concurso é em questão que foi uma exceção? Como eu te disse, não foi exceção, tá? Não foi exceção. Eu acabei, inclusive, eu não sei se eu tenho aqui no notebook, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Eu acho que eu não tenho aqui, não tenho aqui no computador, eu só tenho lá na coordenação. Tem, inclusive, das aulas que eu ministrei para o pessoal do SERES, do Renato Saraiva, em janeiro de 2020, eu peguei umas questões mais atualizadas e eu acabei não transmigrando para cá, para esse material. Mas eles continuam pedindo sim, tá? Alguns em maior ou menor proporção, por vezes utilizando o nome do autor como elemento de contextualização para que você comente sobre qual escola ele está vinculado, tá? Dificilmente eles vão colocar uma pergunta aberta dizendo para falar, porque a escola clássica é isso, discorra sobre os autores da escola clássica. Eles não vão fazer dessa forma, mas eles vão fazer a associação. A escola clássica foi construída com base nas teorias desenvolvidas pelos autores. Aí letra A, fulano, beltrano, ciclano, letra B, e assim sucessivamente. Esse tipo de associação, ou de, como eu disse, de caracterização, dizer, os pensamentos representados por Impalomene, por Dourado e Monteiro, ou por Pablo Garcia Dourado Monteiro, são associados à escola correlacionista, tal, aí comente sobre a escola. Então, eles utilizam como método de associação, mas em raras ocasiões eles pedem numa questão aberta, numa questão discursiva, numa questão de produção de resposta de texto efetivo, para você indicar quais são os autores. Normalmente é para essa questão de fazer essa associação. Deixa eu só aproveitar e ver uma coisa aqui rapidinho. O prazo da segunda atividade parcial termina hoje às 23h55, faltam 7 horas e 20 minutos para a conclusão do prazo. Dos 37 participantes da disciplina, que na verdade de alunos são 37 alunos efetivamente. Dos 37 alunos, apenas 18 já juntaram, então falta mais da metade, faltam 19. E da primeira atividade parcial, foi aquela realizada durante o horário da aula, efetivamente, dos 37 alunos matriculados, 26 fizeram, tá? Então, atentem aí para não perder prazo, para aqueles que eventualmente fizeram matrícula posteriormente à execução dessa primeira atividade, fazer contato comigo pelo WhatsApp, tá? Lembrando que cada atividade parcial, ela valerá até 1,5 ponto, e a prova valerá de 0 a 7. Então, se você deixou deliberadamente de entregar uma atividade, você já tem certamente menos 1,5 ponto para alcançar na totalização da nota do primeiro bimestre. Ok? Mais alguma coisa que vocês queiram me perguntar nesse momento?
Nada mais havendo a questionar, eu fico à disposição de vocês até ao longo da semana. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem mandar mensagem pela plataforma, podem mandar mensagem pelo WhatsApp. Lembrando que a prova vai ser na quinta-feira, junto com a prova de Direito do Consumidor. As duas provas vão estar lá liberadas a partir das 8 horas da manhã. Então, vocês vão fazer a prova. E no horário da aula, eu estarei aqui. Caso alguém eventualmente queira conversar comigo, eu entrarei no horário da aula e ficarei à disposição pelo tempo de duração de um dos links que serão disponibilizados para tirar alguma eventual dúvida durante a execução da prova. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção de todos. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Até a próxima.